Bom, que nós possamos ter um culto abençoado. Paulo, pastor Paulo, que Deus use a sua vida. Amém? Amém. Graça e paz a todos que nos acompanham, a partir de agora também pela internet. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que o Espírito Santo possa falar de maneira tremenda nos seus corações. Amém? Bem, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bem, o tema da nossa ministração nessa manhã de hoje é grandes poderes, grandes responsabilidades. Vocês já ouviram essa frase antes? Já? Aonde? No filme do Homem-Aranha? É verdade. E essa... Por que eu coloquei esse título, né? Porque isso traz uma responsabilidade sobre as nossas vidas. E a Bíblia fala que quanto mais Deus ele fizer, ou quanto mais nós recebemos de Deus, maior é a nossa responsabilidade também para com Ele. Nós podemos ver em outros textos passagens da qual Jesus curava as pessoas, né? Um exemplo disso é a parábola dos 10 leprosos, que Jesus foi lá, curou os 10 e somente um voltou para agradecer, né? Por que isso? Porque as pessoas elas não reconhecem aquilo que Deus tem feito na vida delas, né? E isso, você vê que há 2000 anos atrás já acontecia. Se acontecia naquele tempo, quando as pessoas podiam ter contato, né, pessoalmente com Jesus, se acontecia isso com eles lá, imagina hoje, né, que a pessoa não vê Deus. Então, isso tem acontecido demais. Por isso eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Vamos compartilhar o texto de Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Quem é 12 aí? Amém. Lucas 12, nós vamos ler do verso 42. Lucas 12, dos versos 42 até 48. Acharam? Vamos lá. Diz assim o texto: Dize o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, e comer e beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que ele não espera, em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia,
muito mais lhe pedirão. Amém? Vamos orar novamente, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, agora que nós lemos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo, como o autor das Sagradas Escrituras, Ele possa trazer a nós a revelação do alto. Que o Senhor, a partir de agora, use a minha vida. Que nenhuma palavra mais saia de mim mesmo, mas que tudo aquilo que nós formos falar, compartilhar, seja direcionado pelo Senhor. Usa, Senhor, a minha vida, eu me coloco totalmente à Tua disposição nesta manhã. Muito obrigado por tudo, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Bem, vamos lá. Esse texto que nós acabamos de ler, ele trata sobre a última fase do ministério de Jesus. O apóstolo Lucas, aqui, ele registra uma jornada rumo a Jerusalém, cidade onde Jesus seria entregue, crucificado e ressuscitaria depois ao terceiro dia. À medida que Jesus ele se aproxima, que vai se aproximando o momento da cruz, os ensinamentos dele passaram a se tornar cada vez mais fundos, importantes. O mestre estava preparando os seus discípulos para que, no tempo certo, em que ele não estaria mais presente com eles. Então, dentro desse contexto, dentro desse momento, Jesus ele estava falando para os seus discípulos que os servos, eles deveriam aguardar o retorno do seu Senhor. E aí, durante esse momento, essa passagem, quando Jesus estava falando isso com os seus discípulos, o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta importante para Jesus. Ele pergunta para ele o seguinte: Senhor, tu dizes essas parábolas para nós ou para todos também? Essa pergunta de Pedro, ela é muito relevante porque ele deseja saber se aquela advertência que Jesus estava falando ali naquele momento era especialmente para os discípulos ou para toda a multidão que estava ali ouvindo. E aí o que acontece? Jesus, ele não responde diretamente para Pedro, mas ao invés disso, ele inicia uma outra parábola, mostrando que quanto maior a responsabilidade recebida, maior será a prestação de contas exigida. Amém? Então, nesta manhã, para nós podermos responder à dúvida de Pedro e avaliarmos também o nosso próprio coração, Jesus ele nos apresenta 4 situações de servos diante da responsabilidade recebida. E a primeira delas que Jesus falou foi a respeito do servo fiel e prudente, versículos 42 até o 44. O servo fiel e prudente é o servo que cuida daquilo que é do seu Senhor. Quem é o servo fiel e prudente, então? O servo fiel e prudente, ele é aquela pessoa, quando o patrão viaja, ele deixa a chave da casa na mão dele. Ele não precisa de ninguém para estar vigiando aquilo que ele vai fazer. O patrão pediu para ele dar comida para os bichos, cuidar da horta, e no horário certo ele vai lá e faz. Independente do tempo que estiver fazendo, possa estar fazendo sol, pode estar fazendo chuva. O que a Bíblia fala a respeito desse servo fiel? Em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: ora, além disso, se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Dispenseiro é o funcionário de confiança.
aquele que cuida dos bens do seu patrão quando ele não está por perto. Na obra de Deus, o que conta não é a fama, ou o estudo, ou a beleza das palavras. Para o Senhor, o que importa é a firmeza do nosso caráter. Ele não se preocupa em pessoas que vão dar um espetáculo em cima do altar. O foco de Deus não é para isso. Ele se importa, sim, de servos que guardam a palavra no coração, que cuidam do rebanho com o mesmo amor que o pastor, quando ele está olhando ou não. Então, o servo fiel é aquela pessoa que você deixa a chave da sua casa na mão dele e você pode sair à vontade. Que você não se preocupa que ele vai fazer nada demais na sua casa. No livro de Mateus, no capítulo 25, verso 28, Mateus também, ele cita aqui nessa passagem, Jesus falando a respeito desse servo fiel. Ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E hoje, nos dias de hoje, né, quem é o servo fiel? O servo fiel é aquele irmão ou aquela irmã que você pode confiar de olhos fechados. Se ele ficou de vir aqui abrir a igreja, ele chega mais cedo do que você. Se ele ficou de orar por alguém, ele ora de joelhos no seu quarto. Ele não faz as coisas para aparecer para os outros. Ele faz porque ama a Deus. É aquele discípulo que não te dá trabalho. Amém? Ontem nós ficamos muito felizes porque nós viemos para cá orar, né? E nós chegamos aqui, a Simone, a dona Nésia tinha vindo para cá de tarde, né? Ela já tinha pedido a chave da igreja e a gente chegou aqui, elas tinham, né, limpado a igreja inteira, não sei se ela chegou a lavar, acho que ela chegou a lavar o chão, passou pano, secou, né? Limpou tudo, as coisas aqui da igreja, e sem ninguém pedir para ela, né? Não foi eu que pedi, não foi a Neide que pediu, ela simplesmente, Deus tocou no coração dela e depois ela falou: olha, eu fiz tudo isso aqui por amor, né? É isso que Deus espera de nós, é isso que a Bíblia fala a respeito do servo fiel. O servo fiel é esse, né? É aquele que não te traz problemas, muito pelo contrário, né? Ele traz a solução para os teus problemas. O segundo servo, a Bíblia fala que é o servo infiel, versículos 45 e 46. O servo infiel é aquele que esquece que está sendo visto. Esse segundo trabalhador é aquele que pensa que ele só deve fazer a obrigação dele quando o chefe está por perto, quando o chefe está olhando. Existe um estudo, quando eu estava fazendo faculdade de administração, a gente viu a respeito desse estudo, que eles fizeram um teste de uma fábrica, né? Eles fizeram 3 cenários, eu não lembro se foram 3 cenários, não lembro se foram 3 ou 2 cenários, mas um dos cenários era o seguinte: eles colocaram muitas luzes numa fábrica. A fábrica tinha muitas luzes, estava muito claro. E aí eles monitoraram a produção daquela fábrica. E eles repararam que a fábrica produziu de maneira desenfreada. Teve um aumento muito grande, né, na produção daquela fábrica. E aí depois eles fizeram um outro teste. Num outro dia, eles fizeram o teste das luzes, só que porém agora eles deixaram a maior parte das luzes apagadas.
deixaram um ambiente, não vou dizer que escuro, mas um ambiente pouco iluminado. E qual foi a resposta da produção nesse dia? É que aquela fábrica, ela produziu quase a metade do que ela produziu no dia seguinte com as luzes acesas. E o que eles chegaram à conclusão ao realizar esse estudo? É que o funcionário, quando a luz estava muito acesa, estava muito claro o ambiente, ele tinha a percepção que o chefe estava vendo tudo o que eles estavam fazendo. Então eles trabalhavam de maneira desenfreada. Já quando a luz estava não tão forte ou estava mais fraca, eles tinham a impressão de que o chefe não conseguiria ver o que eles estavam fazendo. Então eles podiam ficar à vontade. Olha só. E é exatamente sobre isso que o texto está falando, que esse segundo trabalhador é aquele tipo de pessoa que só faz a obrigação quando o chefe está olhando, quando o chefe está por perto. E assim que o encarregado ou o chefe ele sai de perto, ele muda completamente o seu modo de trabalhar. Ele cruza os braços, ele começa a tratar mal os colegas de trabalho, né? Ele cria confusão, ele sai para cuidar dos seus próprios interesses, deixando o serviço todo para os outros. Ele age assim porque ele pensa da seguinte forma: o patrão está longe, ele vai demorar para voltar, dá tempo de eu fazer o que eu quiser. Olha só. E aí ele abusa da confiança que ele recebeu. O que a Bíblia diz desse tipo de servo? Bem, primeiro, a Bíblia fala que Deus ele se entristece de quem usa da confiança que recebeu para maltratar ou sobrecarregar os outros. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, nos versos 2 e no verso 3, o Senhor chama a atenção de quem deveria cuidar do povo, mas só pensava em si mesmo. Ele fala assim: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores o rebanho? Comeis da gordura e vestivos da lã, mas não apacentai as ovelhas. Por isso, também o apóstolo Pedro, ele ensina em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 3, que a vossa missão é dar o exemplo pelo amor, não pelo grito ou pela força. Ele fala assim: não como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplo para o rebanho. E o que ele diz aqui? Em outras palavras, ele está falando que você deve ser um modelo. E se no seu trabalho você tem uma função de hierarquia, você tem uma função de liderança, você precisa ser um modelo. Você não deve ser aquele que maltrata os outros, ou simplesmente sai, abandona o trabalho e deixa lá, porque você é o chefe, porque você é o líder. Né? Como que é esse servo infiel nos dias de hoje? O servo infiel, ele representa aquele discípulo que perdeu o temor a Deus no dia a dia. É aquela pessoa que é uma bênção e fala manso na igreja, mas dentro de casa ele perde a paciência, ele grita com o seu esposo ou com a sua esposa, trata mal os seus filhos, os seus netos, agindo como se Deus não estivesse vendo aquilo que ele está fazendo. É aquele irmão mais velho na fé, que ao invés de estender a mão com paciência à pessoa que acabou de se converter e que ainda comete erros, ele usa a boca para criticar, julgar e afastar a pessoa da igreja. Ontem a Neide estava comentando comigo de uma situação que aconteceu,
de uma pessoa que ela conhece, em que a filha ela se afastou da igreja, né? A filha teve, né, a situação dela lá e ela se afastou da igreja. E aí uma outra pessoa que é de uma outra igreja foi e falou algo para essa mãe que deixou essa mãe muito triste. E essa mãe ela chegou a falar isso para a filha, falando o seguinte, eu falei assim, as maiores críticas e as maiores perseguições a você, com certeza virão de pessoas que eram de dentro da igreja. Olha só. É exatamente sobre isso que o texto está falando. Nós precisamos ser exemplo para as pessoas que estão lá fora. Nós não podemos ser um exemplo negativo. Se a pessoa de repente estava no nosso meio e aconteceu alguma coisa, ela se desviou, amém, ela teve o problema dela, ela teve o seu motivo. Não cabe nós julgar se o motivo dela foi certo, se foi errado, mas foi uma opção dela, né? O que a gente pode fazer é respeitar e orar pela vida da pessoa. Agora não quer dizer porque a pessoa se desviou da igreja, então a partir de agora eu vou malhar essa pessoa, eu vou começar a falar mal dela, vou falar, não, saiu da igreja porque estava em pecado. Saiu da igreja porque não aceita a submissão. Saiu da igreja por causa disso, saiu da igreja por causa daquilo. Não somos nós que devemos julgar. Deus conhece o coração de cada um. E a única coisa que eu falo é que o fato de você estar dentro de uma igreja é um privilégio enorme. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então se vocês estão aqui dentro, é porque Jesus escolheu você. E aí se de repente eu não estou aqui dentro, a grande pergunta é, será que Jesus não me escolheu? Isso é preocupante. Mas não o motivo de eu chegar e ficar criticando a pessoa que saiu. Seja pelo motivo que for, né? Então, o servo infiel é aquele que acha que só porque ele já tem muitos anos de igreja, porque já foi batizado, que ele não precisa mais vigiar nas coisas pequenas. Dá mau testemunho na rua, não cumpre aquilo que promete, e isso é seríssimo. A palavra de Deus fala, seja o teu falar sim, sim e não, não. O que passar daí é procedência do maligno. Então, se você falou que você vai fazer algo, faça. Se você tem dúvida se você vai fazer ou não, não prometa. Porque nós precisamos ser modelo. Precisamos ser exemplo. Pessoas que falam mal das outras pelas costas e vivem como se a volta de Jesus estivesse muito longe. Então a pessoa ela não procura vigiar, tomar conta da sua vida, sabendo que Jesus, a qualquer momento, ele pode vir buscar a sua igreja. E aí? Como que você vai estar? A pergunta é, como que você está hoje? Se Jesus voltasse daqui a 5 minutos, você iria com ele ou ia ficar? É assim que nós devemos agir. Nós devemos sempre pensar nisso. E se Jesus voltar hoje, eu subo ou eu fico? Essa é algo com que eu preciso me preocupar. Porque as pessoas estão achando que a vinda de Jesus vai demorar muito. E na realidade, nós não sabemos. A Bíblia não deixou relatado. Jesus pode voltar antes de terminar o culto. E aí? Como que eu estou? O servo infiel, ele se esquece que a nossa vida com Deus, ela serve para proteger e dar um bom exemplo.
não para viver relaxado. O Senhor dele vai voltar no dia e na hora que ele menos esperar. Sim? O terceiro tipo de servo é o servo consciente, mas negligente. Esse pega, hein? É aquele servo que na realidade essa mensagem, esse tipo de servo é uma mensagem que fala muito sobre omissão, sobre a falta de segurança. Esse servo, ele não faz bagunça. Ele não tratou mal ninguém como o servo anterior. O erro desse servo foi simplesmente cruzar os braços, mesmo sabendo aquilo que Deus queria. Quem é, então, o servo consciente, mas negligente? Imagine um pai que deixa um bilhete na mesa da cozinha para o seu filho dizendo: meu filho, quando você acordar, limpa a casa e faça o almoço. Olha só. E aí o filho acorda, lê o bilhete, ele entende direitinho o que o pai pediu, né? Mas ele decide ignorar. Ele não rasga o papel, ele não briga com ninguém. Simplesmente senta no sofá, cruza os braços e vai ver televisão. Esse é o servo do versículo 47. Ele tinha conhecimento na sua mente, mas ele escolheu a preguiça e a desobediência. E o que a Bíblia fala a respeito dele? A palavra de Deus avisa que saber o que é certo e não fazer é pecado. O apóstolo Tiago, ele escreveu isso de uma forma muito clara no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17. Ele disse assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É igual aquela história que Jesus contou em Mateus 28, em Mateus 21, dos versos 28 a 30, sobre o pai que pediu para o filho ir trabalhar na roça. E o filho respondeu de uma forma muito educada, mas não se mexeu. Ele respondendo disse: eu vou, Senhor, e não foi. Como que é esse servo negligente nos dias de hoje? É aquele servo que representa alguém que está com o coração frio, mas disfarça muito bem o conhecimento que tem. É aquele irmão que conhece a Bíblia muito bem, sabe os versículos de cor, assiste todos os estudos bíblicos, mas a vida dele não muda. Ele sabe que a palavra manda perdoar quem o ofendeu, mas ele guarda aquela mágoa no peito, já há muitos anos. Ele sabe o que é certo, porém ele escolhe não fazer. É aquele irmão ou aquela irmã que vê um irmão da igreja passando necessidade crônica, sabe que tem condições de ajudar, seja com uma cesta básica, seja com uma palavra de apoio, mas ele fecha a mão, fecha os olhos e finge que não é com ele. É aquele cristão que sabe que Deus o chamou para trabalhar na obra, para evangelizar, para falar do amor de Deus para o seu vizinho, ou até mesmo para cuidar de uma vida. Mas ele sempre dá uma desculpa. Hoje eu estou cansado. Depois eu faço. Deixa para o pastor fazer. Ele sabe a vontade de Deus, mas ele escolheu ficar com os braços cruzados. Esse é o terceiro servo. E o quarto e último servo é o servo sem plena compreensão. Verso 48.
é aquele que procura não aprender. Este servo, ele traz um ensinamento muito importante sobre a nossa responsabilidade de buscar a Deus. Ele errou por falta de orientação, mas Jesus mostra que a ignorância não tira a responsabilidade de colher as consequências do seu erro. Então, um grande exemplo disso, você imagina uma pessoa que está dirigindo, né? Está lá no trânsito dirigindo, e de repente ele entra numa rua que é contramão, e ele causa um acidente. E aí a polícia chega na ocorrência, vai abordar este rapaz, e a pessoa falou assim: ah, mas eu não sabia que essa rua era contramão. Ele vai deixar de ser multado? Ele vai deixar de ser responsabilizado civilmente pelaquela vida que ele machucou? Mas ele não sabia que era contramão, gente. E aí? Vai ser castigado da mesma maneira? Vai ser punido? Vai. Porque a lei diz que é obrigação de quem dirige conhecer as placas. Esse é o servo do versículo 48. Ele faz as coisas erradas que mereciam castigo porque não conhece a vontade. No verso 48 ele fala que esse recebeu um castigo menor do que os outros que sabia, mas ainda assim foi responsabilizado, porque as suas ações continuavam a ser erradas. E o que a Bíblia diz a respeito dessa pessoa? A palavra de Deus, ela nos mostra que a falta de conhecimento espiritual, ela é perigosa e traz sofrimento. O profeta Oséias deixou isso registrado no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Ele fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Lá no Antigo Testamento também, na lei de Deus, em Levítico 5, verso 17, a regra com as coisas sagradas já era muito séria. Falava assim: e se alguma pessoa pecar, e se fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, ainda que não soubesse, contudo será culpada, e levará a sua iniquidade. Como que é essa pessoa nos dias de hoje? É aquele servo que representa aquele discípulo que justifica os seus erros e a falta de compromisso, dizendo que ninguém havia ensinado a ele. Às vezes a pessoa está pecando, né? Às vezes a pessoa está cometendo um pecado de idolatria, né? Usa, sei lá, que exemplo eu poderia citar, né? De repente, a pessoa chegou com um patuá, um amuleto, sei lá. Antigamente tinha muito desse negócio. A pessoa andava com um saquinho costurado, não sei se vocês já viram isso, e que tinha alguma coisa dentro desse saquinho, a pessoa colocava esse saquinho, aí costurava, aí a pessoa... alguma coisa desse tipo de coisa. E aí andava com isso dentro da bolsa, que era para trazer proteção, né? E aí a pessoa está lá, e a pessoa está indo para a igreja, né? E o patuá está lá dentro da bolsa. E aí o que a pessoa fala? Ah, mas eu não sabia que isso era pecado. Esse não saber que é pecado impede dessa pessoa estar traindo maldição para a vida dela? Não. Então eu não posso simplesmente alegar: eu não sabia disso. Não, né? Levíticos fala: se alguma pessoa pecar e se fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, ainda que não soubesse, contudo será culpada.
Então, essa pessoa nos dias de hoje é aquele cristão que toma atitudes erradas, seja nos seus negócios, seja dentro do seu casamento, e diz: ah, mas na minha cabeça isso não era pecado. Ou, ah, eu sempre fiz assim na minha vida, ninguém me explicou que a Bíblia proibia. Né? Exemplo disso, né? Os jovens têm muito disso. Os jovens, eles muitas vezes eles querem namorar, né? Os hormônios estão à flor da pele e eles querem namorar. Só que eles não têm paciência para esperar de Deus. E aí pega a primeira tranqueira que aparece pelo meio do caminho. Aquela pessoa que olhou para ela, sorriu, ela já fala: ah, esse é de Deus. E às vezes não é. Às vezes é laço do inimigo. Então, às vezes a pessoa, ao invés de ela orar, né? Deus, eu quero um namorado, eu quero uma esposa, eu quero um esposo, sei lá, e esperar, né? Deus trazer a pessoa certa para ela. Não, ela pega o primeiro que aparece dando mole pela frente. E aí depois sabe o que acontece? Essa pessoa casa e tem problema no casamento. Aí começa a ser agredida pelo marido, começa a ser traída pelo marido. E aí ela vai querer colocar a culpa em Deus. Não, não foi Deus que foi lá levar a pessoa, foi você que foi atrás das tranqueiras que o diabo está oferecendo. Porque o que eu quero? Eu preciso pensar que eu quero alguém do meu lado que compartilhe o mesmo propósito que eu. Primeiro que a Bíblia fala que água e óleo não se misturam. Não tem como duas sair fonte de água salgada e água doce da mesma fonte. A Bíblia fala que nós que somos crentes não deveríamos nos misturar com os descrentes. Por quê? Porque vai dar problema. No começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? É passear de mão dada, é andar no shopping, mas depois que vai morar na mesma casa, que começa a compartilhar o dia a dia, aí começa a aparecer. É a pessoa que bebe, aí chega em casa bravo, né? Aí toma aquele encorajador, aí chega em casa quer quebrar tudo, acha que é valente, né? Exatamente. E aí você vai orar e você vai falar assim: ai Deus, por que o Senhor permitiu que eu tivesse com uma pessoa dessa? Essa semana semana retrasada eu acho, eu tive numa palestra no meu serviço, a respeito da semana de prevenção da CIPA lá. E aí, uma das palestras foi a respeito da Lei Maria da Penha. E vocês ficariam de cabelo em pé de ouvir aquilo que nós ouvimos lá, aqui no Guarujá. As mulheres estão sendo agredidas, estão sendo espancadas pelos maridos. Por quê? Porque escolhe qualquer um. Se você está na igreja, se misture com alguém da sua comunidade. Não vai buscar no mundo, porque é muito mais fácil aquele que está no mundo te levar lá para fora do mundo, do que você trazer a pessoa do mundo para dentro da igreja. Então, esse discípulo é aquele discípulo que ele prefere ficar afastado das reuniões de ensino, do discipulado, da escola de discípulos. Por quê? Porque ele pensa o seguinte: se eu não aprender muito, Deus não vai me cobrar. E na realidade isso não é verdade. Então esse ponto nos ensina que a ignorância voluntária, ela não serve de escudo. Hoje em dia, nós temos a Bíblia fácil nas nossas mãos. Nós temos cultos e os irmãos mais velhos para nos aconselhar. Quem realmente ama o Senhor não se acomoda na ignorância. Ele pergunta,
ele ouve, ele procura aprender para não errar contra Deus. E a conclusão? O acerto de contas com o dono da casa. Jesus ele fecha esta conversa com uma frase que a gente nunca mais deveria esquecer. Aquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que Jesus está dizendo aqui é muito simples. A cobrança de Deus é do tamanho da bênção que Ele te deu. Deus não vai cobrar um irmãozinho novo na fé, que acabou de chegar, que não tem maturidade. Deus não vai cobrar dele da mesma forma de um irmão que já tem 30 anos de igreja. Quem já recebeu muito, o Senhor ele vai pedir muito mais. Porque você está na igreja há muito tempo. Eu conheço uma certa pessoa que ela já estava na igreja há uns 10 anos, mas na mente dela era a nova convertida. Eu falei, criatura, você está na igreja há 10 anos. Você não é mais nova convertida. Novo convertido é quem tem 6 meses. Acima de 6 meses, você já não é mais novo convertido, não. Né? Você já está no fogo cruzado e o diabo já está, dando cacetada em cima de você. É verdade. Porque ele sabe que você está ouvindo a palavra, sabe que você tem conhecimento. E a grande pergunta é, o que foi dado? E o que foi confiado a nós? O que Deus nos deu? Já parou para pensar? Primeiro, Ele nos deu entendimento da palavra. Ele nos deu saúde para você vir até a igreja. Ele nos deu tempo de vida. Quantas pessoas nós conhecemos que morreram novas? Eu tenho amigos meus que morreram com 28 anos de idade. Eu tenho um amigo meu, da época que eu era solteiro, que ele morreu de 24 anos de idade. Ele era um policial civil, morava na Caiçaras. Ele estava saindo para ir por baile, parou na padaria para comprar um maço de cigarro. Quando ele saiu da padaria, um rapaz veio assaltar ele. Ele sacou a arma dele, atirou 2 vezes no rapaz, o cara continuou vindo para cima dele, tomou a arma dele, a arma disparou, entrou um tiro por baixo do braço, saiu pelo ombro, e nessa passagem o projétil cruzou o coração dele e ele caiu, morreu com a própria arma. O rapaz que ele tinha dado os 2 tiros, andou mais 100 metros à frente, sentou na calçada e caiu para trás. Ficou caído, um de um lado da pista, o outro do outro lado da pista. 23 anos. Mais novo. Né? Então, Deus, Ele tem nos dado longevidade de dias. Deus tem te dado vida. Ele poderia simplesmente ter levado você. Quantas pessoas que nós conhecemos, a Aline, né, que foi da nossa célula, filha da Tamires. A criança morreu, ela tinha 3 anos de idade. Olha só. Pensa numa coisa triste, é você no enterro de uma criança de 3 anos de idade. Uma pessoa sozinha segura o caixão. Você vai no velório de adulto, você tem 4, às vezes 6 pessoas para segurar. Né? Então Deus tem dado vida a você. Só isso já era motivo demais para você se alegrar e honrar a Ele. E qual tem sido a nossa postura? Será que nós temos sido como o servo fiel, aquele que trabalha com amor, mesmo quando não tem ninguém olhando? Ou será que nós caímos na armadilha do servo negligente, que sabe o que tem que fazer, mas ele prefere cruzar os braços? Não peça para Deus abrir mais portas na sua vida,
ou derramar mais bênção sobre você, se você não está cuidando bem daquilo que Ele já te deu. Que hoje nós possamos inclinar a nossa cabeça e pedir perdão a Deus pelas nossas omissões e dizer a Ele: Senhor, me ajuda a ser um servo bom e fiel até o dia da sua volta. Amém? Até aqui.